Olá, ser humano, aqui é o Adriano Augusto falando. Muito obrigado por você estar aqui assistindo a mais um vídeo. Veja, 12 ditados populares que você falou errado a vida inteira. Algumas expressões que usamos no dia a dia têm versões tão distorcidas que até parecem corretas. Então descubra agora quais são os ditados, que você tem repetido errado e entenda também as suas origens. Agora, antes de começar, é importante ressaltar que os ditados populares, eles fazem parte da nossa cultura oral, e há séculos. E também foram passados de geração em geração, carregam sabedoria, ironia e até críticas sociais disfarçadas de humor. Mas, como toda tradição oral, esses provérbios sofreram alterações com o tempo, o que resulta em versões distorcidas, engraçadas e até sem sentidos. Isso pelo fato do brasileiro realmente ter o QI diminuído a cada ano, então ele vai repetindo de maneira errônea. Assim como você faz aquela brincadeira de colocar 10 pessoas e cada uma, a primeira fala uma frase no ouvido da segunda. A segunda fala a mesma frase no ouvido da terceira. A terceira fala a mesma frase no ouvido da quarta. Quando chega na 10ª pessoa, não tem nada a ver com a frase que a primeira falou. Entende? Esse aí é o dilema do brasileiro, Porque não busca alta cultura. O primeiro, que muitos chamam esculpido em Carrara. Na verdade, esse eu vou fazer um comentário depois, porque há uma certa dualidade nesse ditado. Mas enfim, de todo modo, eu fiz uma pesquisa aqui também na Nova Brasil FM, Eles defendem que é cuspido e escarrado, que é a maneira correta, de falar. Bom, primeiro, muitos acreditam que a forma correta seja esculpido em Carrara, que faz referência ao mármore branco da região de Carrara, na Itália. Entretanto, existe alguns seres humanos que defendem a ideia de que o correto mesmo é cuspido e escarrado. A expressão vem do português arcaico, o português lá do Camões, e significa que alguém é muito parecido com outra pessoa, como se tivesse sido cuspido de dentro dela. E a palavra escarrado, longe de ser um erro grosseiro, é uma forma enfática, comum no português do século XIX, que reforça o sentido da semelhança extrema. Então, se você vê um filho que parece com o pai, você percebe realmente você é cuspido e escarrado. E ele quer mesmo que vê o irmão gêmeo dele mais novo, vamos dizer assim, Ou a mãe que parece muito com a filha, enfim. Segundo ditado, que o brasileiro chama cor de burro quando foge. Na verdade é corro de burro quando foge. Qual é a origem? Trata-se de uma metáfora popular que remete à ideia de fugir rapidamente de uma situação confusa, sem saber ao certo o que está acontecendo, assim como alguém que sairia correndo ao ver um burro desgovernado fugindo, por exemplo. Terceiro ditado, quem tem boca vai a Roma. Bom, o correto, na verdade, não é isso. O correto é quem tem boca, vaia Roma. Vaia Roma. O vaia vem do verbo vaiar. O provérbio remete à ideia de que quem tem voz pode expressar-se, protestar, como na Roma antiga. Então é de vaiar. Quem tem boca, vaia Roma. E não vai a Roma. Que muitos falam assim, quando está perdido. Se você não sabe um local, não pergunta a alguém, se você chega lá, pergunta o motorista. Quando você soltar, descer daquele lugar do onde você pergunta a alguém onde é o ponto de referência, porque quem tem boca vai a Roma. Na verdade está errado, é quem tem boca vaia, do verbo vaiar, a Roma. Quarto ditado, batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Na verdade o correto é espalha a rama, Porque a origem é na botânica, a rama é o conjunto de ramos e folhas. Quando nasce, a batata não esparrama, ela espalha suas ramas pelo solo. Então, batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão ou pelo solo, enfim. Quinto ditado, hoje é domingo, pé de cachimbo. Bom, a forma escrita e a forma oral parece a mesma, só que na verdade não é hoje é domingo, pé
de cachimbo, não. Hoje é domingo, pé de cachimbo, ou seja, do verbo pedir, né? Hoje é domingo, pede cachimbo, e não pé no sentido, obviamente, de um pé de uma planta, de uma árvore, né? A origem dele é o versinho de roda distorcido ao longo dos anos. O correto era pede, do verbo pedir, pé de cachimbo, ou seja, dia de descanso, em que se fumava cachimbo como símbolo de lazer, né? Sobretudo os idosos, né? Seus 70, 80 anos que fumavam um cachimbinho, né? Porque a semana toda estava, né? Trabalhando, então no domingo é dia de descansar, então hoje é domingo, pede cachimbo, né? Sexto ditado, ossos de ofício. Bom, aqui também há uma dualidade, porque esses ossos aqui é com dois S, os ossos de esqueleto que nós temos, né? Mas tem também alguns que definem a ideia de ósseos com C, ou seja, ócio, né? Lazer, ósseos do ofício. E a ideia é que toda profissão tem suas dificuldades, seus ossos duros de roer, entende? Agora, a questão é que alguns defendem ósseos com O-C-I-O-S do ofício, que é uma maneira mais moderna e sem registro em dicionário. Essa é a questão. Então fica essa dualidade. Sétimo ditado, quem não tem cão, caça com gato. Na verdade, o correto é quem não tem cão, caça como gato. A expressão original traz o como com sentido do modo de agir, ou seja, quem não tem cão, caça de maneira sorrateira, sozinho, como o gato faz, né? Com o tempo, a oralidade transformou como em com e deu ao ditado uma interpretação errada, né? Como é que você vai caçar com gato, né? Um cão sim, um cão de caça, por exemplo, você coloca a coleira, vamos lá caçar. Agora, você não tem um cão, então você vai pegar um gato e fazer isso? O gato não faz isso, não caça, entende? Então você vai ter que fazer sozinho, sem o cachorro. Então você vai fazer como o gato. Oitavo ditado, quem pariu Mateus que o balance. O correto é quem pariu que o mantenha e balance. A expressão popularizada quem pariu Mateus que o balance tem o mesmo sentido da forma mais antiga. Quem cria uma situação deve arcar com ela. A diferença está apenas na forma de dizer, né? Com o tempo, como acontece com muitos ditados, a frase foi encurtada e simplificada pela oralidade. Ela começou dessa forma, quem pariu que o mantém em balance, mas também se transformou em quem pariu Mateus que balance, ou seja, quem, né, teve um filho que cuide dele, né, também está correto. Agora mudou com o tempo a frase, mas tem o mesmo sentido. Mas o original é quem pariu que o mantenha e balance. Bom, nono ditado, parece que tem bicho carpinteiro. Bom, aqui também é uma dualidade, né? Não dá para saber qual certo e qual errado. Tem os que dizem que é bicho carpinteiro mesmo. Segundo o dicionário, bicho carpinteiro é o nome popular de diversas espécies de besouros, né? Que durante o estado larvar brocam troncos e cascas de árvores. Faz sentido então quando uma criança não para quieta, dizer que parece que tem pequenas larvas em seu corpo que a fazem ficar se mexendo tanto, né? Bom, de todo modo, apareceu na internet, depois do advento da internet, de que o certo seria parece que tem bicho no corpo inteiro, e não de que tem bicho carpinteiro, né? De uma maneira ou de outra, o significado combina em ambas, né? Enfim. Décimo ditado, enfiou o pé na jaca. Aqui também nós temos outro exemplo que tem duas versões que são consideradas corretas. A expressão se refere aos exageros que cometemos vez ou outra, né? Seja em relação à bebida, à comida, enfim. Então faz sentido imaginar algo de exagero quando se pensa em um pé dentro de uma jaca, por exemplo. Mas também existe enfiou o pé na jaca, né? Isso porque antigamente na frente dos bares haviam grandes cestos feitos de palha chamados de jacá. Assim, depois de passar da conta no bar, as chances de sair de lá metendo o pé no jacá eram grandes também. Mas enfim. 11º ditado, penúltimo, que é caiu no gosto do povo. Veja, a expressão popular tradicional é realmente cair no goto. É um sinônimo informal de glote, mas a palavra goto caiu em desuso com o passar do tempo, além de não parecer ser algo agradável como caiu no gosto do povo, uma vez que ao tocar a glote, o que é provocado é um engasgo. E 12º ditado, o último, faca de dois legumes, né? E obviamente que o correto é faca de dois gumes. A expressão
faca de dois gumes refere-se a uma situação que pode ter tanto aspectos positivos quanto negativos, simbolizando algo que pode cortar para os dois lados. No entanto, devido à menor familiaridade com o termo gume, que significa o fio ou parte cortante da lâmina, né? Por isso faca de dois gumes, muitos seres humanos, sobretudo os brasileiros, substituem por legumes. Faca de dois legumes, criando a versão incorreta. Infelizmente essa forma, embora errada, né, tornou-se popular e frequentemente utilizada pelos brasileiros, né? Também não tem hábito de alta cultura, então acaba distorcendo tudo. Agora, a questão que eu chamo a atenção é que quando uma expressão é repetida de forma errada por gerações, ela acaba se tornando um novo registro da língua. Então é importante aí prestarmos atenção aos provérbios, aos ditados populares, né, que nós estamos dizendo, para realmente saber corretamente o que acontece, porque de 40 anos para cá o povo brasileiro só veio emburrecendo. Então eles vão criando coisas que não tem sentido nenhum, como essa última aqui, faca de dois legumes. Ora, uma faca corta qualquer legume, né? E ele se esquece que realmente a faca tem duas pontas, duas lâminas, né? Enfim. Mas é isso, de todo modo, né? Você que está lendo alta cultura, com certeza não vai cair nessa e vai sempre procurar, né? Talvez já tenha se equivocado assim como eu em alguns ditados assim, mas quando nós vamos lendo, nós vamos realmente crescendo, entendendo realmente o que significam os ditados populares e a maneira correta. Infelizmente foi passar de geração em geração, o Brasil veio emburrecendo cada vez mais e aí hoje chega na boca desses indivíduos novos hoje de maneira incorreta, ou seja, eles falam errado o tempo todo e sequer sabem disso, essa é a questão. Mas enfim, de todo modo, muito obrigado mais uma vez por ter assistido ao vídeo até aqui. Nos vemos a qualquer momento. Hasta pronto.